Olá, meu nome é Amanda. Esse é um trabalho da disciplina de Conjuntura Econômica do curso de pós-graduação em Gestão Empresarial do IFRS Campus Porto Alegre. Vou apresentar um resumo do artigo A Política Social e os Limites do Experimento Desenvolvimentista, do período 2013 a 2014, dos autores André Calistri e Eduardo Fagani. O Brasil tem como forte característica a desigualdade social. Os autores relacionam esse fenômeno como sendo consequência do capitalismo brasileiro. Segundo eles, a origem do problema foi o processo de industrialização que se iniciou no Brasil na década de 30. Em 88 é criada a Constituição Federal, baseada nos princípios do Estado de Bem-Estar, mais conhecido como Welfare State, que vinha se popularizando entre alguns países capitalistas ao redor do mundo. A Constituição buscava incluir princípios de participação e proteção social. Apesar disso, já havia dominação de ideias neoliberais em escala global. O modelo de Estado social perde força a partir de 1990, quando o Estado brasileiro passa por reformas e ocorre uma série de privatizações de estatais e endividamento crescente. Surgem então as tensões, devido a essa disputa entre manter o Estado social ou instituir o Estado mínimo liberal. As tensões apresentaram 5 momentos em destaque. Vou falar resumidamente sobre eles. A Contra-Reforma Truncada foi o período entre 1990 e 1994, que foi governado inicialmente por Fernando Collor até o seu impeachment em 92, depois por Itamar Franco até 94. Durante esse período foram formuladas agendas de contra-reformas que, devido às turbulências do governo, tiveram que ser adiadas. A retomada da Contra-Reforma durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 2002, a reforma liberal avançou. O combate à inflação deu certo, mas os custos sociais e econômicos foram elevados. A taxa de juros básicos foi elevada, dobrando a dívida do setor público. Algumas consequências negativas das medidas desse governo foram a privatização de políticas sociais, como saneamento, mobilidade, saúde, previdência e educação, a supressão de direitos trabalhistas e regressão de direitos previdenciários, a fragilização das políticas urbanas e entre outros. O continuismo econômico e as ambiguidades na proteção social. Apesar da campanha petista ter sido pautada em críticas ao neoliberalismo, o partido recuou taticamente devido à incerteza no cenário político. Portanto, no primeiro governo de Lula, as reformas foram continuadas. Crescimento e inclusão social. No segundo mandato do Lula, o foco foi o crescimento econômico. Entre as medidas estavam a ampliação do crédito, a criação de programas de combate à pobreza extrema e geração de empregos. Como consequência, a renda das famílias foi elevada, impulsionando o mercado interno de consumo e contribuindo para o crescimento. O recrudescimento das tensões. Próximo ao término do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, em 2014, houve um acirramento das tensões que foi impulsionado pela crise financeira externa e crise política interna. Apesar de manter os programas sociais do governo anterior, houveram ajustes formulados por economistas liberais e com apoio da opinião pública. Núcleos da estratégia social no período 2013-2014. Nesse tópico, os autores falam sobre as estratégias dos governos petistas. Ampliação do gasto social. O gasto social federal total per capita aumentou quase 60% entre 2013 e 2014. Os principais itens de ampliação de gasto foram transferências de renda, de seguridade social, programa de habitação popular, gastos com educação, saúde, saneamento, mobilidade urbana. Recuperação do mercado de trabalho. Mais de 20 milhões de empregos formais foram criados e o salário mínimo foi valorizado,
Consequentemente, houve elevação da renda do trabalho. Potencialização dos efeitos redistributivos da Seguridade Social. A Seguridade Social engloba a previdência e assistência social, seguro-desemprego e ainda a oferta de serviços como, por exemplo, o SUS. Combate à pobreza extrema. Nesse núcleo se destacam programas como o Programa Nacional da Agricultura Familiar, PRONAF, o Programa Bolsa Família e o Programa Brasil Sem Miséria. Com eles, mais de 30 milhões de pessoas saíram da pobreza e outros 16 milhões da extrema pobreza. Todas essas medidas trouxeram melhorias nos indicadores sociais. Por último, como fragilidades, os autores criticam o modelo de desenvolvimento brasileiro, chamando atenção para o sistema tributário regressivo. Criticam também a criação de um novo bloco de poder econômico, a nova classe média, porque quando comparado à classe média tradicional, notam-se muitas diferenças quanto à educação, moradia e outros serviços. Eles ainda sugerem melhorias nos bancos de dados públicos, a fim de conhecer melhor os estoques de riquezas e, com isso, reestruturar o modelo de tributação, visando reduzir as desigualdades. Eu trouxe 2 gráficos para não ficar muito longa a apresentação. Então, esse primeiro mostra a evolução do número de empregos formais do período de 95 a 2016. No caso ali, a gente tem um declínio bem significativo a partir de 2014 na criação de empregos. E o segundo mostra a evolução do salário mínimo entre 94 e 2014. Dá para ver que ali a partir de 2003 teve um maior crescimento. Os autores salientam que, mesmo com as melhorias na economia e nos padrões de vida da população a partir dos anos 2000, o Brasil ainda tem marcas profundas da desigualdade social historicamente herdada. Destacam que o sistema político brasileiro tem muitos problemas, como exemplos a mercantilização do voto e o financiamento empresarial de campanhas, impedindo que haja grandes transformações estruturais no país. Consideram o posicionamento dos governos petistas como reformismo fraco, ao não combaterem o movimento de contra-reforma liberalizante, que era contrário aos direitos sociais de 88. Considerações finais, então. Houve o crescimento na economia no período estudado, com destaque para a geração de empregos e redução da informalidade. Mas as fragilidades desse modelo de desenvolvimento, como as tensões entre modelos de Estado e a ausência de reformas estruturais, o deixam vulnerável com relação às investidas conservadoras. Segundo os autores, o período 2016 a 2018, após o impeachment da Dilma, tem como objetivo destruir o Estado Social e implantar o Estado Mínimo Liberal, conforme algumas medidas já adotadas. O novo regime fiscal, que cria um teto para gastos com educação e saúde, e a reforma da Previdência Social, que torna mais criteriosa a conquista da aposentadoria. Para finalizar, os autores não foram otimistas devido ao cenário da época. Eles declaram que esse pode ter sido o fim do ciclo de restauração democrática e da construção de cidadania social no Brasil, e que pode ter sido utopia pensar em unir essas ideias ao capitalismo brasileiro. Então é isso. Aqui está a referência do artigo e o link de acesso. Muito obrigada.